Olá, querido, graça e paz, amém? Programa Crescer com o CPMW entrando aí mais uma vez no seu lar, no seu escritório, na sua casa, se juntando a você aí no traslado de um lugar para o outro. Talvez você esteja em trânsito, mas com o mesmo objetivo, compartilhar aí de literaturas de excelência que são produzidas no Centro de Publicações e para trazer até você um material de qualidade que seja um suprimento para o seu ministério. Todos os dias vem com ele novas possibilidades. Nosso Deus é Deus de possibilidades. Então isso significa que aquilo que eu não fiz ontem eu posso fazer hoje. Onde eu errei ontem eu posso corrigir hoje. E aquilo que eu não consegui ainda nem mesmo planejar, posso planejar hoje para ser executado, porque o nosso Deus é um Deus de possibilidades. Quantas possibilidades são colocadas diante de nós todos os dias? Que maravilha! Só de pensar nisso eu já me encho de expectativa em saber que esse dia é um dia de possibilidades. É tão difícil você lidar com impossibilidades, não é verdade? É muito difícil. Você quer fazer, mas não é possível. Você precisa, mas não pode. Você necessita, mas não há possibilidade de ser suprida a sua necessidade. Agora, ao contrário, lidar com possibilidades é bom demais. É isso, e nos enche de expectativa. Então eu quero te chamar para esse ambiente de possibilidades, né? E o CPMW é esse órgão que se junta a você, essa editora que se junta a você para favorecer essas possibilidades. Os livros abrem as nossas mentes, as revistas nos dão instrumentos poderosos para que nós possamos trabalhar com os membros da nossa igreja, com a nossa família em casa. Nosso conteúdo, a nossa literatura é pensando em colocar em suas mãos ferramentas que tornam realidade as suas possibilidades. Beleza? Estou aqui com o nosso aspirante Fernandinho, nosso diretor de conteúdo. Bom dia, Fernandinho! Bom dia, pastorzão! Bom dia, queridos seguidores! Que a graça e a paz esteja aí com você, com a sua família, conectados aqui no programa Crescer. É uma honra poder ter você aqui nessa manhã, certamente uma manhã inspiradora, num bate-papo aqui com o nosso pastor Aguinaldo e uma das nossas convidadas, uma escritora top. Daqui a pouquinho a gente vai ter esse bate-papo com ela, com o nosso pastor Aguinaldo. Quero ver você conectado com a gente aí, vamos interagir. Coisa boa a gente tem que compartilhar, querido. Não guarda para você não. Quantas revelações são contidas em um livro, não é verdade? Quantas preciosidades são compartilhadas, às vezes, em conteúdos impressos que são publicados todos os dias nas redes sociais. É você que escolhe que ambiente você quer viver. Se é esse ambiente de intriga, de pessimismo, se é esse ambiente politizado, se é esse ambiente teologizado que leva a uma discussão que não colabora, que não acrescenta, que não edifica, ou se você quer partilhar de momentos como esses, de preciosidades que são dadas a nós para o nosso crescimento. Miles Monroe disse que o lugar mais rico da face da terra é o cemitério, porque lá no cemitério estão sonhos que nunca se tornaram realidades, livros que nunca foram escritos. Miles Monroe diz que lá no cemitério estão planos que nunca foram colocados em ações. Pessoas morreram guardando essas revelações, esses projetos, esses planos, e eu estou aqui com você hoje para dizer: não quero guardar nada, amém? Quero entregar tudo. E junto com isso vem uma gama de material que o CPMW tem para que você possa aproveitar dessas revelações e compartilhar dessas coisas que você tem para ser colocado diante de vós. Vamos receber aqui a missionária Rosane. Tive o prazer de trabalhar com ela 8 anos no Nordeste, uma das mentes mais brilhantes e uma das coisas mais preciosas que ela carrega com ela é o prazer de compartilhar aquilo que Deus tem dado a ela. E hoje ela vai estar aqui falando da sua dedicação e do seu prazer que ela tem em se dedicar à literatura. Vamos orar?
Vamos falar com Deus? Vamos colocar esse tempo precioso que vamos passar aqui nas mãos do Senhor? Muito obrigado, Pai, por estar aqui com o Fernandinho, essa equipe técnica e os meus queridos irmãos que estão do outro lado, por aqueles que assistem agora, por aqueles que vão assistir depois, ó Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem nos dado a força, o ânimo e a dinâmica para esse tempo, Senhor Deus, para essa geração, para esse momento da nossa história, Senhor Deus. Quantos tesouros guardados em livros, ó Senhor Deus. Ó Senhor, inspirados por Ti, esses autores ainda nos escrevem, Senhor Deus, e sobre a Tua palavra traz revelações, ó Senhor, alinhadas com o texto das Sagradas Escrituras. Que esse tempo seja um tempo de crescimento, seja ele um tempo profético, Senhor, seja um tempo de alinhamento, seja um tempo de revelação, Senhor. Nós queremos e buscamos isso para a nossa vida e por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero apresentar a vocês hoje, esse material fantástico que está aí, ó. Essa tela maior na sua frente, de um lado está aparecendo aí o livro do Novo Testamento, do outro lado do Antigo Testamento, e eu quero falar um pouco desse material. Surgiu no coração do Fernandinho, que é o nosso diretor de conteúdo do Centro de Publicações da Igreja Metodista Wesleyana, esse desejo de trabalhar esse material para que ele pudesse ser apresentado a você. A proposta era que em 2 anos a igreja pudesse estar estudando a Bíblia. Vou compartilhar algo aqui da editora com você. Uma das coisas sim que nós temos mais percebido é que os temas que mais envolvem a igreja são os temas bíblicos. Nós trazemos também em nosso eixo de atualidade alguns temas desse contexto que nós estamos vivendo. Nós trazemos temas de relacionamentos. Todos esses temas edificam muito, mas todas as vezes que o CPIMW lança uma revista que o propósito é comentar um livro da Bíblia, uma carta, que tem uma proposta de estudar o texto da Sagrada Escritura, o povo de Deus abraça esse conteúdo e a adesão ela é maior. E quando nós percebemos isso, nós vamos criar então um material com o propósito de que em 2 anos a igreja leia toda a Bíblia e ela tenha um conteúdo para suas escolas bíblicas de análise de livro por livro. Esse era o propósito. Essa era a meta e baseada nesse foco, então, nós começamos a reunir escritores, começamos a mobilizar uma equipe para que nós tivéssemos o melhor material possível para colocar na mão do povo de Deus. E olha que esse livro aqui, ó, nós não trouxemos o troféu não, né, Fernandinho? Não trouxemos, pastor. Vamos trazer na próxima semana aí o troféu do Prêmio Areté. Ganhamos o Prêmio Areté com esse livro aqui, ó. Concorremos com a CPAD, concorremos com a Cristã Evangélica, com grandes editoras do Brasil. E lá na cidade de Barueri, ali no Museu da Bíblia, foi realizada a entrega do Prêmio Areté. Eu e o Fernandinho estávamos lá e para nossa surpresa, querido, olha só, nossa alegria naquele dia, depois de citar as 3 finalistas, as 3 editoras finalistas de melhor conteúdo para a Escola Bíblica de Adultos, nosso nome foi apontado que foi escolhida a melhor revista, o melhor material, o melhor conteúdo. Foi uma grande premiação para nós, porque foi um reconhecimento de um grande trabalho que o CPIMW fez em cima assim, de conteúdos que foram escritos pelos nossos escritores tão brilhantes e tão maravilhosos. Então, o que é que nós temos aqui? Primeiro, querido, nesse livro, que é o livro do professor, você pode entrar no site, e hoje você vai conhecer um pouco mais desse material. Aqui nós temos 52 lições, ou seja, para um ano inteiro. O ano tem 52 semanas. Então, se você estudar uma lição a cada semana, no final do ano você terá estudado todo o Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que nós tínhamos em mente, em um ano a igreja vai estudar
todo o Antigo Testamento. Vai começar lendo Gênesis e vai terminar em Malaquias. E paralela a essa leitura bíblica, nós vamos escrever análise desses livros, livro por livro. Aí você deve estar pensando assim, mas são 39 livros o Antigo Testamento. Como é que eles conseguiram fazer 52 lições? É óbvio, querido, certos livros da Bíblia era impossível tratar em uma única lição, em uma única semana. Livros tão ricos em conteúdos tão extensos, então nós dividimos alguns livros para que você pudesse ter aí durante o ano inteiro o estudo da palavra do Senhor. Por exemplo, assim, a nossa proposta era que você lesse 2 capítulos, né, de cada livro para que você pudesse ler durante todo o ano a Bíblia. Aí certamente você não leria numa semana todo o livro de Gênesis, você demoraria muito mais do que isso. Em compensação, alguns outros livros que têm menos do que 14 capítulos, você leria 2 livros por semana. Fizemos isso, planejamos, organizamos e trouxemos aí, Antigo Testamento, comentado livro por livro, analisado livro por livro, contexto histórico. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui, Em cada um desses livros nós trouxemos aí contexto histórico, vida do autor, cenário cultural, proposta teológica, a centralidade de Cristo no livro, e assim nós fomos andando. E esse material do professor aqui é um material, continuo dizendo, que tem todo o recurso para que você possa inserir o seu aluno na melhor aula possível, tornando ela dinâmica, interessante, informativa e inspiradora para o seu aluno ficar preso ao texto. E então, assim, como recurso para o professor, você tem aqui interação. Vou ler aqui, livro de Josué, é o livro da conquista, beleza? Livro de Josué é o livro da conquista. Como é que você pode interagir aqui com o aluno, ou com a aula, ou com o conteúdo, né? A proposta da interação, ela tem vários âmbitos. Então, professor, iniciaremos essa lição. Nesta lição, os livros que em nossa Bíblia são denominados históricos, né? Isto é, que se propõe a descrever a história do povo de Israel. Esses livros são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, já vem de cara aqui uma proposta para que você possa estar trabalhando aí esse material, dando já a informação a você e ao aluno que esse material aqui é um material que começa a história do povo de Israel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, esses 5 livros, Pentateuco, ele tem a proposta de narrar aí como foi o início de todas as coisas. Leis, como é que elas chegaram, como foi que o povo saiu da escravidão do Egito. Mas quando chega a partir de Josué, são livros históricos, né? Que vão trazendo a nós esses conteúdos, né? Além disso, nós temos o suprimento aqui, suprimento para o professor. A inserção do livro de Josué na categoria dos profetas anteriores pelo cânon hebraico indica que os rabinos não liam esse livro como história. Isto é, mesmo se tratando de narrativa, eles eram proféticos, eram livros proféticos. Essas histórias proclamavam a palavra do Senhor. Deste modo, não era apenas um relato político-social da formação de um povo, mas a interpretação da história de Israel a partir da perspectiva teológica da aliança de Deus com Israel. Não havia, assim, distinção entre destino político e vida religiosa, pois os estabelecimentos de Israel como nação bem-sucedida ou não dependia da condição moral e espiritual do povo, ou seja, estava intrinsecamente relacionada à obediência aos preceitos de Deus, né? E aí que tem a citação do livro, que foi tirado essa informação, o ano que ele foi escrito, a página desse livro. Então, assim, o suprimento traz essas informações para o professor, que é hiper
relevante para a sua aula, né? Apesar de nós olharmos como livros históricos, para os rabinos, eles não eram livros históricos só, eles eram livros proféticos. Não era apenas um livro para a formação do povo de Israel, né, de uma nação. Eram livros que traziam palavras que dirigiam essa nação. E aí um conceito, tem sugestão didática. Professor, para apresentar a estratégia que Deus deu a Josué para a tomada da terra, leia o texto de Josué 6, 1 a 20 e discuta com os alunos elementos que estavam presentes e a maneira que o povo deveria proceder. Olha aí uma sugestão didática para você envolver o seu aluno. E ainda a gente tem dica, tem destaque, tem sugestão didática de novo, destaque de novo e depois no final tem curiosidade na prática e ainda um texto curioso. O nome Josué em grego, Iesus, é o mesmo nome Jesus. Uma curiosidade para aqueles que não sabem. É um livro rico e cheio de conteúdo para você instruir aqueles que estão com você. Agora veja só, isso não é apenas um livro para você estudar uma vez e descartar. Esse é um livro, querido, para que você tenha na sua estante e você possa sempre fazer consultas a ele. Você que é professor de escola bíblica, você que é pregador da palavra de Deus, você que é líder de um GECEL, de uma célula, esse é um livro para você ter na sua estante. E toda vez que você for pregar sobre um determinado texto, vá lá para esse livro, querido, e busque nesse livro informações preciosas sobre o contexto daquilo que você vai pregar. Extraordinário para consulta, para pesquisa, um material preparado para você. Tudo que eu falei sobre o Antigo Testamento se aplica também ao Novo Testamento. Aqui são 52 lições, apesar de ser 27 livros do Novo Testamento. 52 lições, uma para cada ano, e a proposta é para que você estude o ano inteiro o Novo Testamento com os seus alunos, com o seu GECEL, com o seu pequeno grupo, com a sua família, e depois de estudar você também tem análise livro por livro. Comentário aqui, comentário um por um, para que você possa crescer na graça, mas também no conhecimento de Deus. Esses são os conteúdos do professor. Para cada livro desse, esse aqui vale para o ano inteiro. Você compra um livro desse, você tem material para o ano inteiro. Você compra um livro do Antigo Testamento, você tem material para o ano inteiro. Agora, para o aluno, nós dividimos em 6 meses. Beleza? Então, cada volume desse aqui corresponde a 2 volumes do livro de aluno. Para ele não ficar com um livro o ano inteiro e talvez desgastar, o aluno ele não tem tanto cuidado quanto o professor, né? Livros para mim, eu faço assim, guardo o livro assim, não gosto de orelha em livro, não gosto de emprestar. O máximo que eu faço, que alguém pode achar que é depreciar, e para mim só enriquece o livro, é escrever tudo. Mas livro eu gosto de guardar assim comigo, Mas aluno às vezes pega, deixa em qualquer lugar, já deixa dentro do carro ali, às vezes jogado em cima de uma mesa, de qualquer maneira, aí pega, dá orelha, pega sol, né? Pega frio, e aí vai dando uma empenada na capa. Então, para não chegar no final do ano aquele bagaço, a gente fez para 6 meses, beleza? Quero pedir aí, pessoal da equipe técnica, para soltar um vídeo. Nós temos um material extraordinário para trabalhar com os adolescentes, querido. Nos últimos anos eu tenho voltado meu ministério pastoral para trabalhar com uma igreja multigeracional. E os adolescentes é um foco para a igreja hoje que eu pastoreio. Você precisa ativar os adolescentes da sua igreja. E a gente tem aí um material especial para você trabalhar com essa galera. E eu vou pedir o pessoal para soltar aqui. Já percebeu que adolescente fala sobre tudo, mas você já parou para pensar sobre o que eles conversam? É importante estar antenado nos assuntos que fazem a cabeça dos adolescentes nos dias atuais. E a revista Papo Reto traz 13 lições incríveis. Essa ansiedade me mata. Abordamos nessa lição o tema ansiedade, que hoje tem sido visto como o mal do século. Porém, abrimos espaço para uma reflexão de superação. Está na hora de dar um basta na ansiedade. Na lição 2, por que ninguém me entende nesse mundo?
Às vezes, se sentir sozinho, perdido, confuso em um conflito estressante é uma sensação angustiante. Porém, Deus nunca desistiu dos seus. É possível superar. Na lição 3, vamos provar o quão real é tua presença. Focamos a importância de compreender a relevância de ter e buscar experiências com Deus. Na lição 4, tá tenso e estresse. Destacamos o objetivo de como lidar com as dúvidas e escolhas importantes que surgem nesta fase da vida. Lição 5. Cansei de ouvir meus pais, só pegam no meu pé. Aprendemos aqui a importância da vida do adolescente cristão e como se deve lidar com os pais mesmo quando há discordâncias. A revista ainda traz as lições. Tô afim daquela pessoa, você tem o WhatsApp dela? O que é essa parada de hormônios? Aí, irmão, senta que lá vem polêmica. Vai ter Enem mês que vem. Você já estudou? Já se sentiu um lixo? Eu sim. Tipo, geral só fala de LGBTI. Conheço alguém que sofreu assédio. Chatão isso. Agora vamos falar de machismo e feminismo? Com uma capa moderna e atraente, a revista se destaca no mercado editorial, seguindo uma linha de design inovador e diagramação personalizada. A revista do professor é composta por diversos recursos para dinamizar a aula, repleta de boxes informativos com dicas, curiosidades, suplementos didáticos e dinâmicos, tudo isso em uma só literatura de excelência. Adquira já! CPMW, Literatura de Excelência. Já estamos com a missionária Rosane na tela aí. Olá, Rosane, graça e paz, minha amiga. A paz, pastor Aguinaldo, tudo bem? Tudo bem demais, melhor agora, tá linda. Meus parabéns, Marcos. Pastor Marcos é um homem privilegiado. Deus abençoe sua vida, Rosane. Obrigada, pastor. Paz do Senhor para todos aqueles que estão nos ouvindo, todos os leitores, né, do CPIMW. A gente tem muita alegria de poder estar aqui, muita alegria de estar participando dessa entrevista e me sinto muito privilegiada em poder também participar desse time de escritores. Tem sido um privilégio, uma alegria muito grande. Bom, essa história, né, do relacionamento que eu tenho com o pastor Marcos Duarte e a missionária Rosane, né, que é a esposa do pastor Marcos, vem do Nordeste, né, Rosane? Nós trabalhamos no Nordeste durante 8 anos, 7 anos, mais próximo, porque o primeiro ano você ficou em João Pessoa, eu fiquei em Recife, e depois já no segundo ano passamos a trabalhar juntos. E conheci na Rosane, assim, uma dedicação extrema, né, e uma responsabilidade imensa com a palavra de Deus. Tanto na ministração de uma aula, tanto como uma palestrante em uma palestra, como pregadora, o que me levou lá ainda no Nordeste a chamá-la para ser coordenadora pedagógica do nosso CEFORTE, o nosso Centro de Formação Teológica. E ali ela pôde participar da formação de alguns pastores que hoje estão em atuação ali no Nordeste. Sobre a sua coordenação, depois direção, ela teve um trabalho extraordinário ali na formação desses obreiros. E hoje a gente está aqui para falar, não no Nordeste, não do CEFORTE, mas para falar do CP, mas não poderia deixar de mencionar aqui esse histórico que nós temos aí de envolvimento com a palavra. Rosane, a gente está aqui hoje, né, falando desse material fantástico que é o Novo Testamento, a análise que você fez livro por livro, o mergulho, né, que você teve que fazer em livros, comentários na Bíblia. Eu queria que você falasse um pouquinho assim dessa experiência. Eu não vou te perguntar qual é o testamento que mais te atrai, se é o antigo ou se é o novo, porque os dois se completam, né? Mas eu queria que você começasse assim a sua fala, a sua descrição, assim, um pouquinho dessa diferença entre o antigo e o novo, e por que o novo, né, te atrai tanto assim, a ponto de você se dedicar meses de estudo, de análise, para nos dar um material tão precioso como é o comentário aí do Novo Testamento. Olha, pastor Aguinaldo, na verdade, ter recebido essa oportunidade do CP para escrever o Novo Testamento foi um grande presente de Deus, e eu diria que
ele completou um propósito de Deus na minha vida. Desde que eu me converti, eu tinha muito desejo de aprender a Bíblia. E eu percebi que eu chegava na igreja e as pessoas só pregavam o Novo Testamento, só escutava passagens do Novo Testamento. E eu ficava encucada com aquilo, e por que as pessoas não pregavam o Antigo? Então, eu comecei a me interessar muito pelo Antigo. E comecei a estudar muito o Antigo, fui para o seminário, e a minha biblioteca era cheia de livros do Antigo Testamento. Eu fui professora, e ainda sou professora de Antigo Testamento, mas durante toda a minha trajetória, 30 anos aí, dando aula do Antigo Testamento, e, claro, amando o Novo Testamento, mas foquei muito no Antigo. Quando o CP lançou esse projeto de Antigo e Novo, eu fiquei assim, torcendo para eu ser convidada para escrever o Antigo Testamento. Eu já tinha muito material de Antigo Testamento, então, assim, eu queria muito escrever. E foi passando, a oportunidade foi sendo dada a outras pessoas, e eu, poxa vida, né? Mas tudo estava dentro de um projeto de Deus. Então, quando o Fernandinho me fez o convite para escrever o Novo, eu topei de cara, porque eu amo a Bíblia, eu amo estudar a palavra de Deus, e foi assim, um grande complemento na minha trajetória como professora bíblica, porque eu tive, pela primeira vez na vida, a oportunidade de me aprofundar no Novo Testamento como eu nunca tinha feito antes. Então, foi muito gostoso, foi um tempo que eu realmente parei a minha vida. O Marcos falou que ele ficou sem mulher, porque eu enfiei a minha cabeça dentro desse estudo, e foi muito gostoso pegar cada livro. Só para esclarecer, né, eu escrevi de Romanos a Judas. Na época, eu não quis aceitar o desafio de escrever o Apocalipse. Hoje eu me arrependo, que eu acho que eu deveria ter aceito esse desafio. Mas foi muito gostoso pegar cada livro de Romanos, Apocalipse e degustar versículo por versículo. Me acrescentou muito. Foi muito especial na minha vida. É interessante, eu não sabia dessa sua desejo, até porque, né, teria o maior prazer em tê-lo escrevendo sobre o Antigo Testamento, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que, ao se dedicar, você descobriu, né, também um recurso imenso e um material extraordinário a ser comentado e trabalhado, é um prazer tremendo. Rosane, você é pastora, né, ao lado do seu pastor, tem cuidado do rebanho de Deus. Assim, como hoje você avalia o nível de conhecimento, né, que os membros têm da Bíblia? Para você, assim, a igreja tem conseguido ser fiel na leitura do texto, assim, sagrado? Essa pergunta me corta o coração, porque a minha grande tristeza é de perceber que a igreja, de um modo geral, ela está muito aquém no que diz respeito a realmente se dedicar a conhecer a palavra de Deus. Essa é uma tecla que eu insisto muito nela, né? Meu ministério na igreja, ele envolve muito o ministério de ensino, é a minha área ministerial principal, embora eu desenvolva outros trabalhos, mas a tônica do meu ministério é o ensino. E por todas as igrejas que a gente passa, eu procuro despertar isso na igreja, né? Enfatizo muito essa questão, a necessidade da gente estudar a Bíblia. Inclusive, às vezes eu falo com pessoas do Ministério Infantil, porque, de um modo geral, o Ministério Infantil ele se dedica a contar aquelas historinhas da Bíblia de uma forma muito repetitiva.
e sem um conteúdo mais profundo, porque as pessoas acham que as crianças elas não se interessariam, e o professor, às vezes, por falar para a criança, ele acha que ele não precisa se aprofundar naquilo que realmente é o entendimento da Bíblia, né? E às vezes a gente fica naquela coisa repetitiva e a gente faz um monte de gracinha com as crianças e no final das contas as crianças elas só conhecem aquela mesma toadinha da história bíblica. E às vezes o professor até chega na sala de aula e a criança fala assim, essa historinha de novo. E às vezes vai ficando uma coisa maçante, até mesmo para as crianças. Então, eu vejo que há um grande desafio da gente entender, eu estou citando as crianças aqui, porque às vezes você vai falar para adultos, você até se preocupa um pouquinho mais de rechear um pouco mais o negócio ali, mas às vezes as crianças crescem na igreja desmotivadas com a igreja, porque falam assim, isso de novo, essa historinha de novo. E eu já tive assim, experiência de ministrar para criança, de fazer um congresso para criança, e de ministrar, de ter uma conversa bíblica e pegar uma história bíblica tão rotineira e transformar ela em algo mais profundo, e de falar o coração da criança, e de deixar o Espírito de Deus falar de uma forma profunda no coração da criança, sabe? E eu acho que isso é válido, eu estou citando criança, mas para todas as faixas etárias, né? E às vezes a gente vai procurar, já fiz teste com professores na igreja, teste bíblico, e você percebe que coisas tão elementares da palavra de Deus, da doutrina bíblica, e os nossos professores da igreja, eles estão totalmente crus, né? Então, verdade. Infelizmente, pastor Guinaldo, eu digo isso com muita tristeza mesmo, essa é uma grande tristeza que eu tenho no meu coração, de me deparar com a superficialidade do conhecimento bíblico da igreja evangélica de um modo geral. É verdade, eu fiz essa pergunta, compartilho também do mesmo pensamento seu, precisa haver um despertamento, né? E é interessante você ter abordado isso a partir da criança, porque se nós não formos eficazes na transmissão de um texto atrativo, inspirador para as crianças, pode surgir um bloqueio que leve esse indivíduo a mesmo adulto não ter um contato saudável com a Bíblia. Agora, eu tive uma experiência muito boa ontem, Rosane. A gente está estudando, né, e trabalhando hoje num projeto da abertura de um colégio aqui na Central de Petrópolis, né? Então a gente está nessa fase de construção do projeto. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o pastor Tiago Coelho, filho do pastor Silmar Coelho, e ele me apresentou o pastor Philip Murdock, que trouxe para o Brasil uma parceria com uma rede de colégio chamado Legacy, né? Eles já estão em 5 lugares diferentes, Jacarepaguá, Recreio, Campos e mais 2 lugares que eles estão plantados como uma escola. E participei semana passada de uma live com o pastor Philip Murdock, ele estava dizendo, né, nos lembrando, na verdade, que a educação ela passou por nós cristãos e nós entregamos na mão, no nosso caso do Brasil, da esquerda, e nós chegamos a esse ponto que hoje estamos vivendo aí nesses ambientes de formação. E aí essa preocupação dele levou, por exemplo, ele cita escolas como Harvard, Oxford, e no Brasil mesmo, Mackenzie e o Bend, e tantos outros colégios que foram colégios aí de formação. Hoje, infelizmente, poucas igrejas, poucas escolas estão aí com um ensino confessional, né? De um segmento bíblico. E aí, nesse projeto todo, ontem eu fui conhecer 2 dessas escolas. E eu cheguei na porta da sala de aula, aquela coordenadora pedagógica que estava nos conduzindo pela escola, abriu a porta, e quando abriu, havia um professor, uma classe de alunos.
de 9, 10 anos, talvez os alunos tivessem, no máximo 11 anos de idade. E ela disse, olha, hoje esse professor é professor de Bíblia e ele está dando aí hoje é a aula de Bíblia para essa turma, está incluído no currículo deles. Agora, o que me chamou a atenção, Rosane, é que eu perguntei o que vocês estão estudando. Aí um aluno que respondeu, não foi o professor, nós estamos estudando Marcos, né? E aí o outro disse assim, mas hoje nós estudamos Tiago. Aí eu não entendi muito, eu estudando Marcos, mas está estudando Tiago. Aí o professor disse, é porque a proposta é você estudar um evangelho e aí então você estuda um segmento de cartas. No caso, a gente está no segmento de cartas sofredoras. Então a gente concilia a vida de Jesus com a vida prática dos apóstolos na vida cristã. Você vê, é um colégio que tem uma proposta no seu currículo de estudar biologia, matemática, português, mas tem uma matéria inserida lá chamada Bíblia. E aí eu perguntei a um dos alunos, eu perguntei à classe, e vocês gostam? E eles disseram, gostamos. O outro, teve um que gritou assim, muito. Aí eu falei, com aquela ênfase toda, né? Então, assim, nós temos isso hoje como déficit dentro das igrejas, mais ainda dentro da escola. Mas esse é um tempo de retomada, né? Agora vamos lá, Rosane, para dentro do seu conteúdo aqui, qual é a importância do cristão em estudar o Novo Testamento, né? Por que um cristão precisa conhecer e estudar o Novo Testamento? Sim, você tinha me feito uma pergunta anteriormente, eu acabei não concluindo a resposta sobre... Vontade, ainda está em tempo. A questão do novo e do antigo, né? Então, foi muito importante para mim esse estudo do novo, porque eu descobri que nós temos no Novo Testamento 1.040 citações do Antigo Testamento. O Antigo e o Novo, até você disse alguma coisa assim, eles estão intimamente entrelaçados, eles têm uma conexão muito grande. Então, não adianta a gente dizer assim, vou estudar só o Novo. A gente não entenderia o Novo se nós não tivermos uma base do Antigo Testamento, e eu diria que muito especificamente do Pentateuco. O Pentateuco é a base da Bíblia inteira. Então, uma orientação aqui para quem quer estudar a Bíblia, eu diria, estude bastante o Pentateuco, compreenda bem o Pentateuco, e a partir do Pentateuco você vai ter uma base bem sólida para entender todo o restante da Bíblia. Quase qualquer texto da Bíblia que você for estudar, você vai precisar retornar um pouquinho lá no Pentateuco para ter uma base de compreensão. O Novo Testamento, como você disse aqui, ele é importante porque ele é hoje a nossa Bíblia. Ele é a Bíblia do cristão. Não que o antigo não seja, mas a gente precisa entender o seguinte, quando Jesus veio ao mundo, não existia o Novo Testamento. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento escrito. Mas havia muitos questionamentos, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, e ele instituiu a igreja. E houve muita confusão no começo entre o que é ser cristão e o que é ser judeu. O judeu que se converteu a Cristo, o que ele precisa guardar, o que ele não precisa guardar? Então, a gente entende muito isso a partir do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, eu sempre digo que ele foi uma carta que Deus tirou da manga, assim, quando ninguém esperava, ele diz, tchan, 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 apóstolo Paulo, porque ele não foi um dos 12, colocaram Matias para substituir Judas, mas Matias aparece, o nome dele ali, ele desaparece, então a impressão que dá é que o grupo apostólico falou, vamos botar alguém no lugar de Judas, e Deus lá na frente, no capítulo 9 de Atos, tira uma carta da manga e fala, surpresa, não é Matias, é o apóstolo Paulo. Por quê, né, Rosane? E o apóstolo Paulo... Na verdade, sim, Matias ele é escolhido num tempo onde os apóstolos haviam recebido uma ordem de Jesus, que eles ficassem em Jerusalém e esperassem a descida do Espírito Santo.
Ou seja, não façam nada. Apenas espere, né? Sim. Há um tempo necessário. E parece que eles não aguentam ficar ali esperando e na sua precipitação eles escolhem ali um homem que a gente não vai afirmar aqui, mas nos parece não ter respaldo, né, dos céus, né, divino para essa escolha. No entanto, Paulo ele vem, aparece depois e preenche requisitos que não são vistos às vezes até na vida de muitos dos apóstolos. Não estou dizendo que esses requisitos deveriam haver na vida de todos os apóstolos, mas a qualidade que ele tem, a relevância e o significado que ele tem na transformação do Antigo Testamento no Novo Testamento é indiscutível, né? Exatamente. Então, Paulo, ele foi extremamente necessário porque ele era um judeu extremista, um judeu zeloso. Ele era um extremo conhecedor da lei, um extremo praticante da lei, ao ponto de, a princípio, ele estava lá perseguindo os cristãos, porque ele entendia que os cristãos estavam se levantando contra a lei de Deus. Mas ele tem um encontro com Cristo, e lá em Gálatas diz que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia antes de vir para o convívio com os cristãos. Então, às vezes a gente lê a Bíblia e tem a ideia que ele converteu, já saiu pregando, já foi ser missionário, mas, na verdade, ele passou 3 anos no deserto da Arábia antes de desenvolver um ministério. Acredita-se, e eu acredito nisso, que Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele ficou muito confuso, muito até natural, porque Jesus aparece para ele e fala: eu sou o Cristo a quem você persegue, e agora você é o meu vaso escolhido. E eu acredito que nesses 3 anos no deserto da Arábia, eu imagino que ele estivesse sozinho ali, ele, o Antigo Testamento e o Espírito Santo. E ele disse assim, de perguntas, né? Olha só. E um monte de perguntas, dúvidas. Vem agora, né? me orientar aqui, porque eu preciso entender. Eu preciso que essa experiência que eu tive, essa experiência mística que eu tive, que não é racional, que não faz sentido com o que eu conheço no meu intelecto, eu preciso que isso faça sentido para mim. Então, eu penso isso, que ele pegou ali o Antigo Testamento, e Lloyd Jones diz que ele encontrou Cristo em cada parte do Antigo Testamento, e aí, a partir desse entendimento que ele teve, e quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente percebe que tem coisas que ele fala que só o Espírito Santo podia ter iluminado ele. Verdade. Por exemplo, quando ele fala que Agar e Sara representavam 2 alianças. Então, a gente vai lá para a história de Agar e fala assim: isso aqui foi uma confusão que Abraão fez, né? Isso aqui foi um troço doido que Abraão fez aqui. Quando você lê Paulo olhou para Agar e Sara e falou: são 2 alianças. Deus tinha um propósito com Agar aqui, né? Então ele vem e traz essa revelação do Novo Testamento. Ele escreve as suas cartas. As cartas de Paulo são as principais cartas que formam a doutrina cristã. Então, ele forma uma base, a base doutrinária para a igreja, a partir do seu conhecimento do Antigo Testamento. Então, isso é maravilhoso, né? Então, por isso eu digo que é a Bíblia do crente, é o Novo Testamento, mas se a gente não entender essa base que é o Antigo, a gente vai ficar superficial ainda no nosso entendimento daquilo que Deus nos mostra no Novo. Eu gosto, Rosane, de olhar, né, o Antigo Testamento nessa leitura de 3 leis, né? Uma lei civil, uma lei cerimonial, uma lei moral. Assim, se você olhar a perspectiva da lei civil, ela não é para nós, é para Israel. Então, tudo que tiver de lei no Antigo Testamento foi dado para uma nação específica que não é a nossa. Tudo que há de lei cerimonial, ela cumpriu em Cristo Jesus. Então, não é para ser praticado nos dias de hoje. E aí, então, fica a lei moral do Antigo Testamento, que revela o caráter de Deus,
que está implícito em toda a Bíblia, inclusive no Novo. Agora, o Novo, como você disse, Paulo, e na vida de Jesus, nós vemos uma vida prática, né? A partir de Jesus, a gente já tem ensinamentos que devem ser colocados em prática em nossa vida, independente da nossa cultura, da nossa nacionalidade, independente do poder aquisitivo, independente da raça. São conceitos e valores que são aplicados, né? Chamado até contracultura, porque ele contradiz a cultura da época ou a cultura desse século, mas são princípios a serem guardados, né? Assim, no Novo Testamento, Rosane, a gente tem, então, um conteúdo muito prático, né? Eu queria, assim, que você, naquilo que você estudou e você trouxe para nós nesse conteúdo, falasse um pouquinho desses valores práticos, ou até citasse, caso você queira, né? O que a gente descobre no Novo Testamento? Por exemplo, assim, para mim fazer mais claro, a gente descobre no Novo Testamento que o amor, ele está acima de todas as coisas, né? Que a fé, a esperança e amor, mas o maior de todos, Paulo vai dizer, é o amor. O que a gente consegue colher de prática, assim, no Novo Testamento, assim? Pastor, para mim, ficou muito marcado. E eu diria assim, até que eu fui muito impactada. Você falou aí do amor, mas assim, com a marca de uma vida cristocêntrica, em como, mesmo nas orientações mais práticas, como casamento, como relacionamento de pai e filho, aquela passagem de Efésios, né? Efésios 5, pais e filhos, senhores e servos, e que no caso ali servos, era escravo mesmo, não era só um empregado, mas era escravo. E que em todas as coisas, em todos os mandamentos mais práticos, eles culminam na cruz. Eles culminam no esvaziamento do nosso ego e na centralidade e senhorio absoluto de Cristo. Isso é muito impactante. À medida que eu ia meditando, eu meditei em cada livro, eu fiz cópia de cada livro, eu meditei versículo por versículo, para que eu pudesse extrair a minha própria impressão de cada livro. E, às vezes, eu ficava com muita vergonha de mim mesma, diante das revelações, e como tudo aponta para Cristo, como Paulo se esvazia, como se ele está preso, ele não está preso por Roma, ele está preso em Cristo. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não tá presa. Eu estou preso, mas eu estou aqui evangelizando toda a guarda pretoriana, e no final das contas lá tem funcionários de Roma, membros da Igreja de Cristo, porque Paulo está lá algemado e ele não está nem aí se ele está preso. Ele quer proclamar Cristo em qualquer situação, né? E outra coisa que, dentro disso aí, que eu tenho, às vezes, até falado a partir do meu estudo da carta de Filipenses, e esse versículo de Efésios, quando eu percebi nesse estudo que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ambos foram escritos numa cultura em que a escravidão era permitida. Ela não era aprovada, mas também não havia nenhuma lei no Antigo nem no Novo que se levantasse na tentativa de criticar a escravidão ou de abolir a escravidão. Isso choca a gente, choca a nossa ideia
humanista, porque a gente acha assim, não, mas o Evangelho, é Deus, deveria ter alguma coisa dizendo que é para acabar com a escravidão. Isso inquietou muito e choca a gente ver Paulo dizendo assim, escravos, se sujeitem, sirvam ao seu Senhor de todo o coração, como se você estivesse servindo a Deus. Não de vista, não apenas de vista, mas de coração. E aí tem, claro, uma orientação para o Senhor, para tratar o seu escravo dignamente. Aí você vai lá no livro de Filipenses, Paulo não manda Filemão soltar Onésimo nem libertar, mas manda perdoar e receber ele com dignidade. E isso é muito impressionante, porque o Evangelho, ele não está preocupado em que a gente... Claro que o Evangelho ele mexe com as questões sociais e ele traz implicações de mudança social, obviamente. Mas o cerne do Evangelho, a essência do Evangelho, é a libertação interior. E quando a gente descobre que há uma liberdade interior, independente da circunstância que eu estou vivendo, quando Cristo ele é o centro da sua vida, quando ele é realmente o Senhor da sua vida, quando você está intimamente ligado com Cristo na cruz, você consegue experimentar a verdadeira liberdade em qualquer situação em que você se encontre. Então, essa marca da cruz, ela é muito presente em todos os níveis de relacionamento e de vida prática. Eu diria que a Bíblia é um livro escrito para todas as culturas e para todas as épocas, né? É o caso que você acaba de descrever e narrar. É um fato de que a Bíblia era um tempo para o período da escravidão também, onde ela tinha uma palavra para o escravo e ela tinha uma palavra para o Senhor também, né? Paulo ele tem essa percepção de que todas as coisas realmente que nós enfrentamos, todas mesmas, elas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você lida com todos os fatores externos numa perspectiva cristã, né, divina, isso só contribui para o seu crescimento, né? É que eu entendi que há um propósito nessa questão da escravidão na Bíblia. Se nós não tivéssemos esse contexto de escravidão, nós não entenderíamos que Cristo é o nosso Senhor e que nós somos servos. Para nós entendermos o que é ser servo de Cristo, eu preciso entender o que é ser servo de um Senhor humano. E eu acredito que esse é o propósito. Inclusive, o livro de Filemão, ele mostra isto, né? Ele tem esse propósito de mostrar Cristo como Senhor e nós como servos, né? Então, assim como os senhores orientados biblicamente, eles deveriam tratar os seus escravos com temor a Deus. Eles não podiam tratar os escravos de qualquer maneira, eles tinham que tratar com dignidade. E isso representa que nós temos um Senhor, nós nos oferecemos como escravos de orelhas furadas, somos escravos voluntários, mas temos um Senhor que nos trata com amor e com dignidade, que nos eleva em dignidade, que nos escraviza com amor. Isso mesmo, né? Sim. Assim, e como você disse, ao ler essas passagens, nós nos sentimos constrangidos, envergonhados, né? Com tamanha dedicação e pensamento que todos esses tinham em se relacionar com essa proposta de Deus para o homem, ainda que ele fosse um escravo, né? E aí se entregavam, se sentiam ainda alegres por serem participantes, né, do sofrimento de Cristo Jesus. Rosane, a gente está chegando ao final aqui, eu queria deixar muito claro aqui, explícito, né, e
diante de todos. O CPI-MW tem uma dívida imensa com você pelos serviços prestados a essa editora. É claro que nenhum valor poderia recompensá-la e deixar você aqui, além desse reconhecimento, a nossa disponibilidade, sempre nos esforçar para atender o máximo qualquer necessidade, pedido ou desejo que você possa ter e que como editora a gente possa realizar para você. Além do material que você produziu para o CP, você também tem um livro para o público infantil, né, publicado por uma outra editora também secular, não me lembro agora o nome da editora, mas Deus tem respaldado esse ministério, né, que Ele confiou nas suas mãos, de colocar no papel, de trazer para as telas esse material que hoje é tão necessário para que haja crescimento no povo de Deus. Sem o conhecimento o povo perece, o povo sofre, o povo padece, e sempre que é trazido mais luz sobre aquilo que está escrito, sempre nos ajuda muito. Muito obrigado, Rosane. Vou deixar você deixar suas últimas considerações aqui. Logo depois da Rosane, vou chamar a Simone, lá do Centro de Publicações, direto lá da nossa loja. Ela vai falar de algumas coisas bacanas para você aí, tá bom? Rosane, vou deixar esse último tempo contigo aí. Obrigado, querida. Pastor Aguinaldo, eu é que sou muito grata a você por todas as oportunidades que você já me proporcionou, pelo reconhecimento que você tem pelo meu ministério. Muito obrigada por ter me introduzido nesse corpo de escritores do CP. Me sinto muito honrada e muito privilegiada, muito feliz em poder ter essa oportunidade de produzir isso. Eu diria que eu sou mais beneficiada de todas as pessoas com isso. Muito obrigada mesmo. Agradeço o Fernandinho, meu amigo, sempre paciente, sempre muito cuidadoso comigo. E quero deixar aqui meu abraço a todos os nossos leitores, né? Todo o público do CPI-MW. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu diria, aproveitem bastante esse material que o CP tem produzido. Deus tem colocado o pastor Aguinaldo à frente desse trabalho e eu tenho sido muito grata a Deus por tudo aquilo, não só pelo meu material, mas o material que o CP tem produzido com tantos escritores e um trabalho de tanta excelência em todas as faixas etárias. Então, parabéns, pastor Aguinaldo, parabéns, Fernandinho, parabéns toda a equipe do CPI-MW, que Deus abençoe muito, 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 muito a vida de vocês. Um abraço a todos. Obrigado, Rosane. Olá, queridos. O programa Crescer com o CPI-MW traz hoje para você alguma das nossas literaturas. E vamos começar com o Tirando da Caixa. Da série Por Dentro da Bíblia, apresentamos Antigo e Novo Testamento. Dividido em 4 volumes, um estudo completo e enriquecedor que vai de Gênesis a Apocalipse. Levar as pessoas a conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus ao homem, é hoje o nosso maior desafio. Trabalhamos para colocar nas mãos dos leitores um material que revele Deus ao homem. O Antigo Testamento faz isso, mostra-nos como tudo começou. Nós, editores, queremos fazer esse conteúdo saltar aos olhos, gritar aos ouvidos e alcançar o coração de cada leitor. Depois de um estudo de excelência dos volumes do Antigo Testamento, a editora CPI-MW traz 2 volumes do Novo Testamento, que completará a série Por Dentro da Bíblia. Te convidamos nessa etapa a fazer uma imersão do Novo Testamento, viajar com Jesus e seus discípulos pelas terras da Palestina, com seus ensinamentos, milagres, sua vida, morte e ressurreição. E pensando em você, professor, pastor, líder, elaboramos um kit contendo o Antigo e o Novo Testamento, um material riquíssimo que vai contribuir muito para o seu estudo sistemático da Bíblia. E ainda temos também o kit do aluno, contendo os 4 volumes do Antigo e Novo Testamento. Para você adquirir, basta você entrar em um dos nossos canais de venda, acessando o nosso site, ligando para nós ou falando com um dos nossos vendedores através do WhatsApp. Ainda temos Facebook e Instagram.
Esperamos por você. É isso aí, Simone. Meus parabéns para vocês aí do CP, sempre pensando no melhor, amém? Um abração para a equipe comercial aí. Se você precisa, tem uma equipe preparada para atender vocês lá. Não importa se você é de uma outra denominação, não importa. O nosso material não tem nenhuma personalização, não tem uma tendência doutrinária, uma inclinação para Calvino, nem Armínio, não trata de assuntos polêmicos. Nós discutimos a Bíblia, nós apresentamos o texto e nós deixamos você cheio de informação para que o conteúdo possa enriquecer você em tudo aquilo que você precisa adquirir para crescer. Estamos chegando ao final. Vamos aí junto com você nesse tempo precioso, agradecendo pela sua participação, pela sua parceria, por compartilhar conosco desses momentos especiais. Essa live vai ficar salva no nosso Facebook e no nosso YouTube, no canal do YouTube. Essa live vai estar lá salva. Você pode compartilhar com pessoas, copia o link, encaminha para alguém. Você pode entrar e você pode ouvir novamente ou ver alguma coisa novamente que lhe interessou. Nossos canais aí de comunicação com o CP para venda, esclarecimento, proposta, sugestão, crítica, estão todos aí no rodapé para que você possa estar conosco participando dessa vida. Querido, é hora de nós nos dedicarmos ao crescimento. É muita informação que Deus tem nos dado e todas elas para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa progredir. Nós fomos chamados a crescer. Crescei, povoai a terra, multiplicai. Deus disse a Abraão, você vai ser pai de uma multidão. Amém, querido? Vem crescer com o CP, pois literatura de excelência está aqui com a gente. Deus abençoe, vamos despedir desse povo aí, Fernandinho. Vamos lá, pastorzão. Obrigado a todos aí pela participação de vocês, pela interação. E juntos, no programa Crescer, nós queremos levar aqui toda semana conteúdo, inspiração, para que você leve aí para a sua vida pessoal, aplicação na vida cristã e também para a sua igreja. E semana que vem, nós estamos de volta aqui nesse bate-papo todo especial para inspirar você. Um abraço a todos, valeu, galera! É isso aí, um abraço, graça e paz, querido!